Amém. Como o pastor João Márcio falou, eu sou filha dessa igreja. Eu realmente nasci aqui. O meu pai pastoreou essa igreja por aproximadamente 30 anos. Há 8 anos atrás, ele foi convidado para pastorear a igreja, a primeira igreja de Cristo de Taguatinga. Então, ele está lá há 8 anos. Eu e o Lucas ficamos aqui por 5 anos. E há 3 anos eu me mudei para os Estados Unidos e estou fazendo um mestrado em teologia e um seminário combinado. Então, estou ali estudando. Eu falei de manhã, e é uma coisa que eu gosto sempre de repetir. A primeira pessoa que me deu oportunidade para pregar foi o pastor Júlio, quando eu tinha 21 anos, e eu sou muito grata a ele por isso. Eu estava dando uma aula na escola dominical para os adolescentes, ele ficou ouvindo a aula que eu estava dando, eu estava pregando Romanos 12, 2, e ele falou no final da aula: eu quero que você pregue essa palavra. E aí tudo começou, né? O que o Senhor tinha reservado para mim. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nessas últimas 2 semanas, o nosso país tem sido, a gente tem sido bombardeado por uma notícia de uma tragédia, né? Aquela menina ali no Rio de Janeiro que foi estuprada coletivamente. Essa semana nós tivemos mais outra tragédia, uma menina que foi estuprada coletivamente no Piauí. E hoje de manhã os Estados Unidos acordaram com uma notícia muito triste, que houve um tiroteio numa boate gay essa madrugada em Orlando. 50 pessoas morreram e 53 pessoas ficaram feridas. Foi o maior ataque individual da história dos Estados Unidos, foi essa manhã. E eu queria que você estivesse orando comigo pelas famílias dessas pessoas, né? Existiam ali filhos, filhas, colegas de trabalho, amigos, amigas, conhecidos de outras pessoas. A gente precisa sentir a dor dessas pessoas e a gente precisa entender que esse é o resultado de um discurso de ódio. E da mesma forma que um doido entrou numa boate gay atirando, um doido pode entrar numa igreja atirando, porque é isso que o discurso de ódio resulta. Esse é o resultado de um discurso de ódio. Nessa noite nós vamos falar que eu e você somos o amor que vai chegar na vida de alguém. E é isso que nós somos o amor que vai chegar na vida de alguém. Então vamos levantar um clamor nessa hora por essas famílias, a família dessa tragédia ali nos Estados Unidos, a família dessas meninas, por essas meninas aqui do Brasil, aquele ônibus, né, que capotou ali em São Paulo, levando os jovens. Tiveram 20 mortos, 17 feridos, eu não sei, 17 mortos, e eram 40 pessoas dentro do ônibus. Então, vamos estar orando também por aquelas famílias, pela cidade, né, onde aconteceu aquilo. Vamos nos colocar enquanto igreja do Senhor e clamar por cada uma dessas famílias, amém? Senhor, nessa hora, como igreja do Senhor, nós levantamos um clamor mesmo. Pai, nós queremos colocar, Senhor Jesus, primeiramente as nossas vidas na presença do Senhor. Paizinho, a Tua palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do reino de Deus neste lugar. Paizinho, nós somos representantes, Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que faz, do Deus que age, do Deus que opera. Paizinho, nessa hora, nós clamamos o Senhor, nós clamamos ao Espírito Santo Consolador, que esteja consolando aquelas famílias ali nos Estados Unidos. Paizinho, pais e mães, irmãos e irmãs, amigos, Senhor Jesus, companheiros, perderam entes queridos, perderam pessoas que amavam, Senhor Jesus, naquele lugar. Paizinho, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha, Senhor Jesus, ao encontro daquelas pessoas. Paizinho, Senhor Jesus, nós pedimos mesmo que nessa hora o Espírito Santo do Senhor esteja sobre aquela nação. Paizinho, nós pedimos mesmo, Senhor Jesus, que os cristãos daquele lugar possam ser o amor a chegar na vida dessas famílias. Paizinho, nós colocamos também, Senhor Jesus, a família daqueles jovens que morreram naquele acidente do ônibus. Senhor, que nós, enquanto igreja, possamos ser o amor que chegue até eles. Paizinho, que, Senhor Jesus, eles sejam consolados e confortados pelo Espírito Santo do Senhor. Paizinho, aqueles jovens que ainda estão no hospital, passa, Senhor Jesus, com teu óleo e cura cada um deles. Paizinho, nós pedimos também por aquelas 2 moças, Senhor Jesus, vítimas de estupros, e tantas outras que nós não ouvimos falar. Paizinho, nós pedimos mesmo
mesmos que nós, enquanto igreja, possamos nos colocar na brecha, que nós, enquanto igrejas, possamos nos levantar e dizer: basta, chega, nós não aceitamos isso, nós não nos conformamos com essa cena de violência contra as mulheres. Paizinho, que nós possamos dizer: basta, nós não nos conformamos, nós não aceitamos com a violência, Senhor Jesus, contra as crianças, contra os idosos dessa nação. Pai, nós somos representantes do Senhor, nós somos o amor que chega na vida dessas pessoas. Paizinho, que nós possamos ter essa convicção todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Você não vai se sentar ainda, você vai colocar a mão no seu coração agora, e vai pedir ao Espírito Santo de Deus que fale a sua vida. Eu não sei como você ora, mas geralmente quando eu estou ouvindo uma palavra, eu peço ao Espírito Santo, na verdade eu faço isso o tempo todo, para surpreender, para me surpreender. Falo: Deus, me surpreende com a sua palavra, me surpreende com a sua verdade, me surpreende com a sua presença, faz algo novo na minha vida. O Espírito Santo de Deus é criativo. Pede ao Espírito Santo de Deus para te transformar, mas tenha coragem e ousadia para pedir para que Ele transtorne a sua vida. Muitas vezes o Espírito Santo precisa nos chacoalhar. Muitas vezes nós estamos acomodados em situações nas nossas vidas que o Espírito Santo de Deus precisa mexer mesmo. Então peça ao Espírito Santo de Deus: eu não posso fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus pode. Pai, nessa hora, nós estamos aqui pedindo ao Senhor que fale conosco. Pai, toca o mais íntimo do nosso ser e nos surpreende com a Tua palavra, nos surpreende com a Tua verdade, nos surpreende com a Tua presença e nos surpreende, Pai, de forma transformadora e transtornadora. Pai, nós desejamos ardentemente ser tocados por Ti. Senhor, o Senhor nos pergunta o que nós desejamos que o Senhor faça a nós. Toca-nos nessa hora, toca onde precisa ser tocado, transforma o que precisa ser transformado e transtorna-nos de tal forma que nós não saiamos os mesmos deste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar? Abra comigo a sua Bíblia em Atos 9, nós vamos ler dos versículos de 36 a 43. Atos 9, de 36 a 43. Atos é também chamado de Atos dos Apóstolos, mas quando a gente lê o livro, a gente vê que é mais Atos do Espírito Santo, através da igreja, do que necessariamente dos apóstolos, né? A gente vê o Espírito Santo movendo o tempo todo, a gente vê o Espírito Santo trazendo as pessoas juntas, nós vemos o Espírito Santo levando as pessoas para outros lugares. Atos 9, de 36 a 43. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Eu quero começar essa palavra perguntando para você: o que você tem em mãos? O que você tem em mãos? E antes que você me responda, eu não estou perguntando o que o seu irmão do lado tem, o que você gostaria de ter, mas eu estou perguntando para você: o que você tem em mãos?
quais são os dons e talentos que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Existem pessoas aqui na igreja que são muito habilidosas. A Cida do Lúcio, a pastora Raquel, a Fátima e outras irmãs em fazer crochê, tricô. Elas são extremamente habilidosas em trabalhos manuais. Eu sou uma negação. Provavelmente porque eu não tenho um pingo de paciência. Aquela coisa de ficar ali, eu não tenho duas coisas juntas. Eu não tenho um pingo de paciência e eu sou extremamente perfeccionista. Então, se alguma coisinha desse errado, eu ia ter que desmanchar o negócio inteiro, e aí eu não teria paciência para continuar, e aí seria uma negação. Então, eu reconheço, esse é um talento que eu não tenho. Diante disso, eu tenho algumas atitudes que eu posso ter. Ficar ressentida por não ser habilidosa, ficar desejando o tempo todo uma habilidade que eu não tenho, correr atrás do prejuízo, aprender a fazer crochê, tricô e ser uma pessoa boa. Nunca ser uma pessoa ótima, mas ser ali. Mais ou menos. Ou eu posso olhar para as minhas mãos e falar, qual é o talento que eu tenho? O que eu posso desenvolver? Ou o que eu posso fazer com o talento que eu tenho? Então, eu vou perguntar de novo para você. O que é que você tem em mãos? O que é que você tem em mãos? No texto que nós lemos no começo, nós lemos a história de uma mulher chamada Tabita ou Dorcas. Mas ela não era uma mulher qualquer. O texto usa um adjetivo específico para falar de Dorcas. Qual que é o adjetivo que o texto usa? Ela era uma discípula. Você sabia que Dorcas é a única mulher na Bíblia que recebe o título de discípula? Ela é a única mulher na Bíblia chamada de discípula. Ela não era uma mulher qualquer, ela era uma discípula. No grego, a palavra discípulo, ela é mathetes, aquele que segue alguém, aquele que é um aprendiz, aquele que tem um mestre e aprende dele, principalmente, lições de vida. Ou seja, Dorcas, ela era uma aprendiz. Ela era uma seguidora de Jesus. E quando a gente dá uma olhadinha no texto, é fácil a gente fazer a conexão de Dorcas com Jesus. Ela estava cheia de boas obras e dava esmolas. Só que Dorcas ia além. No versículo 38, a gente vê algo ainda mais específico. Nós vemos que as viúvas cercam Pedro, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Em outras palavras, Dorcas demonstrava o amor de Jesus em seus atos de amor, em atos estendidos a um grupo bem específico, as viúvas de sua comunidade. Como você vive em 2016, no século 21, em uma sociedade ocidental, para mim e para você, é difícil a gente entender o que quer dizer viúva. Por que era tão significante que Dorcas cuidava das viúvas, que a gente tem isso no texto? Para que a gente possa entender o que significava ser uma viúva no tempo de Dorcas, é importante a gente saber que existem 68 menções diretas à palavra viúva na Bíblia, e dessas 68, 39 estão diretamente relacionadas à pobreza. Em Êxodos, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, em Êxodos 22, o Senhor é bem específico com o povo de Israel, quando Ele diz que eles não deveriam afligir a nenhuma viúva ou
órfão. Em Deuteronômio 27:19, o Senhor pega ainda mais pesado, chamando de maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E é interessante que a gente vê dos versículos 18 a 26 de Deuteronômio 27, uma lista de maldições. Maldito que fizer isso, maldito que fizer aquilo, maldito que fizer aquilo outro. E a gente vê que o Senhor tem uma preocupação específica com os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. No Salmo 146:9, o Senhor diz que Ele mesmo guarda o estrangeiro e sustenta a viúva. E aí em Isaías 1:17, o fazer o bem é ligado diretamente a ajudar o oprimido, a fazer justiça ao órfão e a tratar a causa das viúvas. Aí, você talvez seja um daqueles irmãozinhos, só tem exemplo do Velho Testamento, né? Só tem exemplo do Velho Testamento. Não. Atos 6:1, a gente vê que a igreja estava tendo um problema. Os irmãos de origem grega chegam para os apóstolos e falam: peraí, tem algo errado acontecendo aqui. As viúvas hebraicas estão sendo cuidadas, mas as viúvas gregas estão sendo deixadas de lado. O que os apóstolos fazem como resposta? Escolhem diáconos para cuidarem da causa das viúvas. Então a gente vê aqui que as viúvas eram um grupo com o qual o Senhor estava preocupado, alertando sempre o seu povo para cuidar delas. Os apóstolos, inclusive, também estavam alertas da importância disso. E a razão disso era muito simples. Numa sociedade patriarcal, onde o valor da mulher estava sempre ligado a um homem, quando ela era solteira, ela era de propriedade do seu pai. Quando ela era casada, ela era de propriedade do marido. Ela só tinha valor pelo marido. Quando o seu marido morria, ela perdia o seu valor. Claro que se ela tivesse filhos, era obrigação dos filhos de cuidarem dela. Mas não era muito isso que acontecia, não. Vamos lembrar da história de Ruth e Noemi? O que aconteceu com Ruth e Noemi quando elas voltaram para Belém? O que elas foram fazer para sobreviver? Elas foram catar restos da colheita de Boaz. Claro que a gente sabe da história, que Boaz foi muito misericordioso e deixou muita coisa para trás. Mas era esse o destino das viúvas. As viúvas eram um grupo sem valor. Ninguém se importava com elas. E aí a gente vê ninguém, mas Deus se importava com elas. O Senhor se preocupava com as viúvas. Resumindo, as viúvas eram o que nós chamamos hoje de grupo de risco na escala social. Elas não tinham nada, não eram nada e normalmente eram ignoradas. Só que não as viúvas de Jope. As viúvas de Jope tinham uma discípula que cuidava delas. As viúvas de Jope tinham Dorcas. Dorcas, Tabita, cuidava delas. E é interessante a gente ver que Dorcas, que Tabita, escolheu acolher o grupo mais marginalizado da sociedade. Mas é interessante a gente perceber que da maneira como o texto a descreve, a gente percebe que ela era uma mulher com posses. Ela tinha condição de ajudar outros. Muito provavelmente, se ela vivesse nos nossos dias, ela seria alguém que poderia frequentar o Country Club de Goiânia. Ela seria alguém que poderia estar na turma de quem anda de carro importado. Ela seria alguém que iria comprar lá na Prada, na Louis Vuitton, andar de Carmen Stevens, isso é o nome de um sapato, para você que não sabe, de uma loja de sapato caríssima. Ela seria desse grupinho, porque ela era uma pessoa de influência. Ela era uma pessoa, provavelmente, de posses, mas ela não escolheu isso. Dorcas era uma discípula. Ela era uma daqueles do caminho. Ela era um pequeno Cristo, que é o significado da palavra cristão. A identidade dela não estava no fato dela ter dinheiro, no fato de ter posses. A identidade dela estava baseada em Cristo. Aí,
Vou contar para vocês um segredo. Crise econômica é ótima para mostrar onde a sua identidade está baseada. Se a sua identidade está baseada no seu dinheiro, se a sua identidade está baseada naquilo que você tem ou naquilo que você faz, você tem crise de identidade. Quando vem uma crise econômica. Porque a sua identidade não está baseada em Cristo. Ela está baseada nas coisas que você possui ou nas coisas que você faz. Então, a gente sabe quando tem uma crise, quem que tem a sua identidade baseada em Cristo. Porque essa pessoa, ela não olha as circunstâncias. Essa pessoa, ela olha para quem? Para Cristo. Tá ruim, tá ruim. O preço do feijão, né? Que hoje eu estava... Todo tipo de piadinha de feijão eu já ouvi. Né, que a maior prova de amor, nesse dia dos namorados, que você pode dar para sua namorada, é 1 quilo de feijão. Que quando você sabe que seu vizinho está rico, quando ele está cozinhando feijão. Gente, eu fiquei sabendo que o feijão preto está no mesmo preço. Então muda o tipo de feijão, gente. Né? Se o problema é esse. Aí eu estava pensando hoje, na sexta, eu falei, e aí, quem traz feijão ganha 2 números? Né? 2, 3, sei lá, enfim. Mas a gente precisa entender que a nossa identidade, ela precisa estar em Cristo. Se nós somos discípulos de Jesus, a nossa identidade está em Cristo. E exatamente por ter sua identidade em Cristo, Tabita enxergava o mundo pelos olhos de Cristo. Ela conseguia enxergar valor naqueles em quem ninguém mais enxergava. Ela sabia que em Cristo de nada valia ser rica, mas o que valia, como explica Gálatas 5:6, era a fé que opera em amor. Tiago nos diz que a fé sem obras é... Nós demonstramos a fé que temos em Cristo através do amor que manifestamos uns aos outros, exatamente como a discípula Dorcas. Como eu falei para vocês no começo, eu vi isso na internet, eu achei tão fantástico. Nós somos o amor que vai chegar na vida de alguém. Você tem sido o amor que chega na vida de alguém, como Dorcas? Porque esse é o seu chamado. O seu chamado é ser o amor que chega na vida de alguém. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que se cada igreja evangélica adotar, se responsabilizar por uma criança em situação de risco ou situação de adoção, o sistema de adoção americano seria zerado. E eu acredito que é o mesmo aqui no Brasil. Mas a igreja brasileira prefere lutar pela diminuição da maioridade penal e depois ver o que aconteceu durante essa semana daqueles meninos de 10 e 11 anos que roubaram o carro, serem mortos pela polícia e aplaudir. Eu não estou defendendo esses garotos, mas pensa comigo o seguinte, um dos meninos era órfão de pai e mãe. O pai era ladrão, a mãe foi presa. O outro menino, o pai está na cadeia e a mãe é ex-presidiária. O que você espera de crianças assim? Seja honesto comigo. O que você espera de meninos e meninas assim? Cadê o amor que não chegou na vida dessas crianças? Cadê o amor que não chegou na vida dessas crianças? Cadê o amor que não chegou na vida dos moradores de rua de Goiânia, que são assassinados semanalmente no centro da cidade? Eu acho que toda vez que eu prego aqui eu falo disso, porque isso é uma coisa que me deixa indignada. Como diz uma amiga minha, eu fico muito nervosa. Fico muito nervosa quando essas coisas acontecem. Porque eu penso o seguinte, gente, nós somos uma das cidades com o maior número de igrejas evangélicas por pessoa. E nós somos uma das cidades com o maior índice de criminalidade. Nós somos uma das cidades onde os moradores de rua são assassinados semanalmente e ninguém levanta e faz nada. Nós somos uma das cidades, nós somos a cidade mais desigual socialmente do mundo.
Pensa no mundo. 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Goiânia é a cidade mais desigual socialmente do mundo. E é uma das cidades que mais tem crente no mundo. Eu não sei você, mas para mim não bate. É uma coisa que não bate. Cadê o amor que não chega na vida das pessoas? Cadê o amor que não chega na vida das pessoas? E aí a gente vê aqui que o testemunho de Dorcas era tão intenso, mas tão verdadeiro, tão contagiante, que quando ela morre, há uma grande comoção, há um grande choro. E não apenas isso, aqueles que a conheciam, eles não se conformam, eles mandam buscar Pedro. Eu vou abrir um parênteses, porque toda vez que eu leio uma história da Bíblia, eu penso na minha vida, né? Eu falo assim, gente, será que o dia que eu morrer vai ser assim? Será que vai ser um choro, uma comoção quando eu morrer? Pensa em você. Será que vai ter alguém para falar, Jesus, ele não podia ir agora? Gente, o povo ficou tão indignado quando ela morreu, que eles falaram assim, peraí, tem precedente. Lázaro ressuscitou. 3º dia, né? 4º dia. Ressuscitou. Peraí, Jesus tocou no esquife, o rapaz levantou. Tem 2 precedentes, manda chamar Pedro lá, porque nós não aceitamos isso não. Chama Pedro lá, porque vai ter que acontecer de novo, tem precedente. Pensa num testemunho desse. Pensa no amor que emanava da vida de Dorcas. Eles não aceitaram a morte dela. Quando Pedro chega na casa, aquelas que mais foram impactadas pelos atos de amor de Dorcas, cercam o apóstolo e falam o quê? Olha aqui o que ela fez com as próprias mãos, para cada uma de nós. E aí eu pergunto para você, o que você tem em mãos? O que você tem feito com aquilo que você tem em mãos? Como eu falei para vocês no começo, eu sou péssima em trabalhos manuais, mas tem algumas coisas que eu sou boa, tem algumas coisas que eu sou muito boa. Lá na faculdade onde eu estudo, eu sou conhecida como a chefe do sindicato. Aí vocês imaginam por que eu sou a chefe do sindicato? Eu estou o tempo todo conversando com os professores, falando, não, vamos mudar isso aí, o fulano está precisando de ajuda o fulano. Lá a gente tem uma comunidade de alunos internacionais, eu sou a coordenadora dos alunos internacionais, então eu estou o tempo todo conversando com as pessoas, falando com as pessoas, e eu sou muito boa nisso. Então, como eu sou muito boa nisso, eu uso isso em favor de quem precisa. Então, a gente tem lá, a universidade que eu estudo foi comprada por uma outra universidade, a gente perdeu alguns postos de emprego, e eu fui bater na porta de todo mundo. Porque eu, como estudante internacional, e os meus colegas, a gente só pode trabalhar na faculdade. O nosso visto não permite a gente trabalhar fora. Então, eu comecei a bater na porta. Falei, gente, como é que vai ser? Quem pode nos ajudar? Outra coisa que eu sou muito boa, e que eu descobri, é que eu sou uma pessoa extremamente encorajadora. Enquanto muita gente tem facilidade para falar assim, não vai dar certo, faz isso não, que você não vai dar conta, eu sou daquelas que fala, vai lá, pode fazer que você vai dar conta. Estrelinha para você. Quem me conhece sabe disso, que eu falo muito isso. Estrelinha para você. O mundo precisa de gente assim. O mundo precisa de gente que fale, vai dar certo, você consegue. E quando não conseguir, quando você está vendo que no caminho não está muito bom, você chama para perto e fala, ó, vai não, mas pensa numa outra opção. Quantas pessoas não fazem Enem, não prestam concurso, porque acham que não vão passar? É muito fácil você falar assim, nossa, 80 mil candidatos, vai passar não. O Maestro é ótimo nisso também, para encorajar as pessoas. Ele fala, vai lá, faz concurso, vai dar certo. A gente precisa ser assim. Mas é claro que nem todos nós temos esse dom. Nem todos nós somos naturalmente encorajadores. Mas você não tem esse dom, mas você tem outro. Aí você está cantando assim, ora vem, Senhor Jesus.
E eu quero te contar um segredinho, ele vem. Ele vem. Pode ser que nós não o vejamos vir dos céus, mas nós vamos nos encontrar com ele um dia. Então, ele vem de qualquer jeito. Pensa o carão que você vai passar no céu, quando você chegar lá, e Jesus falar assim: o que você fez com os dons e talentos que eu te dei? Pensa na vergonha. Jesus, eu enterrei. Fiquei com medo, menino, fiquei com medo de não saber usar, de não saber direito o que fazer. Pensa no carão. Pensa no carão. E aí eu pergunto de novo para você: o que você tem feito? O que você tem em suas mãos? E o que você tem feito com os dons e talentos que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Como discípulos de Jesus, nós precisamos usar aquilo que temos em mãos em prol do reino, começando com aqueles que estão à nossa volta, exatamente como Tabita fez. O final da história dessa discípula nós conhecemos, nós lemos aqui. Ela é apresentada viva aos santos e às viúvas. Ela retorna àqueles para quem ela decidiu ministrar, sendo uma testemunha viva de Cristo. Se existe algo de que o mundo está carente, é de discípulos. Porque, sinceramente, crente a gente tem demais. Crente a gente tem demais. Crente é aquele que crê. É importante crer, mas a gente precisa ir além. Nós precisamos ser discípulos. É preciso crer e obedecer. João 14:15 diz o quê? Sois meus amigos se fizeres o que eu os ordeno. Jesus foi conhecido como comilão e beberrão. Sabe por quê? Porque Jesus gastava tempo com aqueles que ninguém queria gastar tempo. Jesus abria a mesa, convidava para um banquete aqueles a quem ninguém dava valor. Jesus era cercado de prostitutas. Jesus era cercado de moradores de rua. Jesus era cercado de gente iletrada. Jesus era cercado por aqueles que ninguém queria. Se você deseja ser um discípulo, você precisa fazer o quê? Seguir o seu mestre. Será que você tem feito isso? Você pode perguntar para o Lúcio, quando ele convida a igreja para ir lá na casa de recuperação, quantas pessoas querem ir lá ministrar? Lúcio não precisa falar não, que vocês vão passar vergonha. Quantas pessoas querem gastar um tempo lá? Quantas pessoas querem gastar um tempo com as pessoas que estão aí, morando na rua? Quantas pessoas querem bater um papo? E falando em morador de rua, você pode perguntar isso para o Lúcio. Se você bater um papo com eles, é capaz de você sair convertido. Porque uns 95% daquele pessoal que mora ali na rua é crente desviado. E cadê o amor que não chega na vida dessas pessoas? É preciso crer e obedecer. É preciso crer e seguir o mestre. É preciso crer e usar aquilo que nós temos em nossas mãos para abençoar os que estão à nossa volta. E as nações. E mais uma vez eu te pergunto, o que você tem nas suas mãos? O que você tem feito com isso? O mundo precisa urgentemente que se levante uma geração de filhas e filhos de Tabita. O mundo precisa que se levante uma geração de discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras de Jesus, de homens e mulheres que usam aquilo que têm em mãos
para abençoar e transformar o mundo à sua volta. Quantos filhos e filhas de Tabita nós temos aqui nessa noite? Vou convidar o Ministério de Louvor para chegar à frente. O Ministério de Louvor vai estar tocando uma música. E eu queria que você abaixasse a sua cabeça. E enquanto o Ministério de Louvor toca essa música, eu quero que primeiro que você pense o que você tem nas suas mãos. Tem muita gente que tem dificuldade para perceber os dons e talentos que tem. Você não vai fazer isso agora, mas se você tem dificuldade, você vai procurar o líder da sua célula, um amigo mais próximo seu, o seu pastor, e vai perguntar para ele assim: o que você vê de talento na minha vida? Qual o dom que você enxerga que eu tenho? Se você sabe o que você tem, se você consegue enxergar aquilo que Deus tem te dado, você vai começar a olhar para dentro de você e vai se perguntar: o que eu tenho feito com isso? Será que eu tenho sido o amor que tem chegado na vida de alguém? O Ministério de Louvor vai cantar essa música uma vez e eu quero que você ore, que você se analise, que você se enxergue e veja se você tem sido o amor que tem chegado na vida de alguém. Eu quero convidar você que deseja realmente ser o amor que chega na vida de alguém, que você fique de pé. Se você deseja ser um filho e uma filha de Tabita, se você deseja honrar a vida dessa discípula, se coloque de pé. Senhor, eu quero ser na vida de alguém. Só que agora eu quero te contar um segredo. Mesmo, vamos falar: Senhor, eu quero ser um farol que brilha à noite. Eu quero ser um abrigo no deserto. Eu quero ser ponte sobre as águas. Eu quero ser o amor que chega na vida de alguém.